Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo. Boa noite, gente. Scholastic Mukasonga, Itamar Vieira Júnior e Jefferson Tenório. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D, em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º Fliaraxá, e no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa branca azul marinho. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jefferson Tenório, um homem negro que possui cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. A segunda pessoa sentada é Itamar Vieira Júnior, um homem pardo de cabelos curtos rente à cabeça de tom castanho. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas azul claro e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos redondos de aro preto. A terceira pessoa sentada é Scholastic Mukasonga, uma mulher negra de cabelos cacheados escuros cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela usa camiseta de botões de mangas compridas, estampada em tons de branco, roxo, rosa, azul e amarelo. Usa óculos retangulares de aro preto. A quarta e última pessoa sentada é Leonardo Assis, um homem pardo de cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas, cinza claro. Usa óculos retangulares de aro preto. Ele é o tradutor. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Eles se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. Que nós criamos, que se cria. Então, a minha primeira pergunta é para a Scholastic. Como é esse processo de transformar as dores em literatura? Il n'y a pas de micro, en fait. Il n'y a pas de micro, mais on entend. Ah ouais, c'est bon, merci beaucoup. Je suis paysanne, il faut pas... Je suis normande, au milieu des vaches. C'est bon? Ela não percebeu que ela estava sem o microfone, estava me perguntando onde estava o microfone. Alors, je commencerai d'abord pour vous exprimer ma joie. Je vais vraiment vous parler avec mon cœur sans chercher des mots contournés. Je suis toujours très émue
comme un petit enfant qui va voir le Père Noël, qui attendait le Père Noël. Attendre de venir au Brésil, c'est toujours une émotion. Et depuis 2017, quand même, ça commence à être ancien. Je viens au Brésil, vraiment, sincèrement, je vous le dis, comme quand je vais au Rwanda, je suis chez moi. Vous m'avez adopté, j'ai trouvé des frères et sœurs. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli dans votre case. Um minuto. Primeiro, eu queria falar da minha alegria de estar aqui. Eu vou falar para vocês com o meu coração, não vou ficar procurando palavras para fazer um discurso de escritor aqui. Eu sou muito amado aqui no Brasil, eu me sinto como um bebê que espera o Papai Noel quando vocês me convidam para vir aqui. Desde 2017, eu quero falar sinceramente que aqui eu me sinto em minha casa como se eu estivesse em Ruanda. Eu me sinto adotada por irmãos e irmãs que são brasileiros. Alors, à la question de Jefferson, comment transformer des vies douloureuses en littérature. Moi, je dirais que je ne me suis pas beaucoup posé la question. C'était le seul moyen. Pour plusieurs raisons que je vais développer après. Mais peut-être que je peux continuer un peu. D'abord, je ne m'étais pas destinée, jeune enfant, jeune fille, à devenir écrivaine. Seulement, le destin a voulu que je le sois, et aujourd'hui d'ailleurs, c'est devenu ma vie, donc je ne me vois pas vivre sans écrire. Donc, quand j'avais été choisie, au Rwanda, la discrimination, ça a éclaté. Alors, le projet d'exterminer un peuple qu'on appelait les Tutsis, parce qu'il n'y en a plus, et a commencé en 1959. Et il y a eu déjà beaucoup de massacres. Et en 60, donc, c'est là où on a déporté une partie de la population dans une région où on ne pouvait pas vivre. Normalement, la nature devait nous exterminer. Mais on a survécu. Et donc, les choses sont... je ne peux pas développer tout mon parcours, mais j'ai été choisie par mes parents pour m'exiler en 1973, pour que je sois leur mémoire quand viendraient les morts. Et quand j'étais en Normandie, je suis arrivée à Caen, en France, en 1992, 2 ans avant le génocide. J'ai vu le génocide, bien entendu, à la télé, et je me suis dit, c'est le génocide. Et d'ailleurs, mon entourage me disait, non, on ne dit pas le génocide facilement, c'est un mot très grave, les massacres ne sont pas un génocide. Je dis c'est un génocide. Et là, il fallait absolument que j'assume mon devoir, que je remplis la mission qui était la mienne, que mes parents m'avaient confiée, puisqu'il n'y avait plus personne, et tout le monde avait été exterminé à Nyamata, au Rwanda, donc je me suis mise à écrire. Com relação à questão que o Jefferson me fez sobre transformar a dor em literatura, eu nunca realmente pensei nisso. Era a única forma que eu achei e eu considero como uma missão. Eu não fui destinada a falar disso. Eu me tornei uma escritora, o destino quis que eu virasse uma escritora e hoje isso é a minha vida, né? Em Ruanda, esse projeto de extermínio, ele começou em 1959.
e de lá para cá já tinham acontecido muitos massacres. Em 1960, eles mandaram todo mundo, os Hutis, para uma região e para serem mortos, e acabou que alguns conseguiram sobreviver. Nessa época, eu fui escolhida pelos meus pais para ser enviada para uma escola e poder estudar, porque meus irmãos foram todos mortos. Quando eu cheguei na França em 1992, eu comecei a ver pela televisão o genocídio de Ruanda, que era em 1994. E eu vi aquilo na televisão, depois de já ter estudado numa escola estrangeira, e achava que aquilo era um genocídio. Mesmo que as pessoas me dissessem, não, isso não é um genocídio, não se chama qualquer coisa de genocídio, é um massacre. Ela falou, não, isso é um genocídio. E acabei cumprindo a missão que meus pais tinham escolhido para mim, de me tornar escritora e de relatar isso. Pour compléter, après je passe la parole quand même à Itamar. Et comment je pouvais penser écrire venant d'un pays, le Rwanda, qui avait une tradition orale. On ne connaissait pas l'écriture, on ne connaissait pas les livres, on n'écrivait pas. Et tout se transmettait oralement, l'histoire, la littérature et la poésie, les contes. Mais je ne pouvais pas raconter le génocide, on ne parlait pas du génocide. D'abord, quand vous êtes survivante, vous perdez la parole. Et puis, comment garder cette mémoire? Parce que c'est une mémoire universelle. Et les livres sont les meilleurs gardiens de la mémoire. Para completar o que ele me perguntou, eu venho de um país, no Ruanda, onde a tradição é de contar a história oralmente, não se escrevia lá. Tudo era transmitido oralmente. Agora, como falar de um genocídio anos depois, sendo que eu tinha aprendido a ler? Um sobrevivente, ele perde a palavra. Então, eu achei que escrever livros era a melhor forma de poder contar sobre um genocídio. Vou tentar responder a pergunta do Jefferson sobre como transformar dor em literatura. E eu tenho a sensação, às vezes, Jefferson, de que não são escolhas imaginadas, pensadas, conduzidas exatamente para essa experiência, mas eu tenho também a sensação de que, às vezes, eu sou escolhido pelos meus incômodos pessoais. E me interessa saber também refletir, e a escrita me permite refletir de uma maneira mais elaborada, até pelo tempo que passamos debruçados sobre um projeto de romance ou qualquer outra forma de escrita, me permite refletir sobre aquilo que me inquieta, aquilo que me incomoda. E é claro que a dor faz parte dessa dimensão subjetiva do ser humano. Não é eu fico imaginando que não é um sentimento que nos, vamos dizer, que nos engrandece. Não há nada de sagrado, nem nada de maravilhoso na dor. Mas acredito que escrever sobre isso me faz refletir de uma maneira mais ampla sobre a nossa humanidade. Até porque cada personagem, cada ser humano reage de uma maneira diante desse sentimento que é universal e que nos atravessa ao longo da vida, né? É algo que muitas vezes a gente quer deixar de lado para não imaginar, para não explorar, mas é inegável que faz parte da nossa vida. Durante muitos anos, eu trabalhei como analista agrário no INCRA,
E eu tive contato com muitos trabalhadores e trabalhadoras rurais que contavam a sua história, a história de seus antepassados. Essas histórias, de alguma maneira, se espelhavam na trajetória de parte da minha família também. E eu achei muito curioso, porque certa vez eu cheguei num determinado lugar, na Chapada Diamantina, inclusive, e existiam famílias de trabalhadores que tinham assumido uma identidade étnica, uma identidade quilombola, e eu e meus pares que trabalhavam com isso, precisávamos fazer um relatório, analisar à luz da lei os direitos que eles tinham diante dessa identidade étnica que eles reivindicavam. E eu queria saber por que eles precisavam ficar exatamente ali, naquele local. E não poderia ser um outro local que fosse mais fácil para regularizar, né, na mesma região. E eles disseram algo que eu achei muito interessante. Só para pontuar, uma comunidade quilombola, que é uma comunidade étnica, é uma comunidade que guarda laços de parentesco, de permanência num determinado local, que carrega essa herança da diáspora, também na sua experiência, nas suas histórias, na sua existência. Mas ela não é uma comunidade homogênea. As comunidades quilombolas, elas não são... É que a gente tem uma visão clássica do que é ser quilombo, mas esse fenômeno do quilombismo, ele continua presente. As pessoas continuam se agregando de maneira coletiva para formar comunidades que guardam uma identidade em comum. Então, naquele local, muitas famílias vieram de regiões diferentes, há 5 gerações, e ali constituíram uma comunidade. E tentando encontrar elementos que justificassem a permanência deles naquele lugar, eu perguntei o que é que fazia deles uma comunidade, o que é que fazia deles uma comunidade que guardava esses laços de parentesco, que além do parentesco consanguíneo, é um parentesco por vizinhança, por interesses comuns, né? E eles me disseram, eles usaram algumas palavras para justificar isso. E eles me disseram, nós trabalhamos a vida toda aqui. Então, a palavra trabalho, ela mobilizava um sentimento de pertencimento deles àquela terra. Algo que eles também disseram é que eles reconheciam que tinham um passado em comum. Um passado que era legado do passado colonial e do passado escravista no Brasil. E um terceiro elemento que eles diziam, e esse eu achei muito interessante, eles diziam que todos eles tinham sofrido ali, ou seja, o sofrimento é esse sentimento subjetivo que podemos dizer que é derivado da dor também. E alguém disse naquele momento que o sofrimento era uma espécie de sangue que eles compartilhavam juntos, né? Então, eles não foram induzidos a falar isso, eles elencaram essas palavras para justificar a permanência deles ali. E aí eu percebi também que essa dimensão, quando eles falam de sofrimento, eles estão falando da dor, de uma dor que é humana e que todos carregam. Elas guardam suas diferenças, mas no caso deles, esse sofrimento era compreendido como um sentimento em comum, que dizia respeito às intempéries do tempo, mas também à exploração de seus trabalhos, né? A ausência de políticas públicas, a ausência de dignidade, de possibilidade de exercer cidadania, tudo isso se configura, a fome, né? A morte, tudo isso se configura em sofrimento e dor. E
era algo que eles não desprezavam, que eles traziam para o centro de suas vidas para justamente justificar a permanência deles naquele lugar. E daí, quando eu penso na literatura, é claro que há caminhos e caminhos para se falar sobre determinadas coisas, mas, pelo menos para esse projeto, que eu chamei de Trilogia da Terra, este é um elemento importante, porque foi assim que eu aprendi com eles. E é impossível, se algo me incomoda e eu preciso refletir sobre aquilo, é muito provável que eu, para refletir, eu precise escrever, que eu precise recriar esse mundo, que eu precise pensar de uma maneira mais detida sobre aquilo que me inquieta. E daí pensar que essa experiência, essa nossa experiência humana é compartilhada em muitos lugares. Não é confortável escrever sobre a dor, mas também quando eu comecei a escrever, eu não imaginaria que seria fácil, nem queria que fosse fácil. Eu queria que fosse algo realmente que guardasse um significado para mim. E nesse sentido, acho que essas histórias guardam um significado importante para mim. Bom. Eu gostaria de ler um trecho do livro da Scholastic, A Mulher de Pés Descalços, em que ela narra a história da mãe, Stefânia. Stefânia se tornara a guardiã do fogo. Esse fogo que no centro do Inzu nunca deveria apagar. Saber conservar o fogo durante toda a noite é uma arte. Quando anoitecia, mamãe retirava a madeira que não tinha queimado e mantinha apenas a brasa, cobrindo-a com uma camada de cinzas. No meio desse cone, de entranhas avermelhadas, ela enfiava um pedaço de lenha que seria consumida lentamente ao longo de toda a noite. Ainda antes do amanhecer, pois é vergonhoso se o sol encontra uma mãe na cama, mamãe ia conferir se as brasas, sementes de um fogo novo, ainda estavam ardendo debaixo das cinzas. Eu achei, entre outros trechos, esse trecho bastante tocante e que dialoga com o Salvar o Fogo do Itamar. E eu brinquei comigo mesmo, né? Enquanto Stefânia é a guardiã do fogo, a Luzia salva o fogo, né? Stefânia é a guardiã desse fogo mais literal, e o salvar o fogo da Luzia seria mais metafórico, né? E eu queria voltar, então, para a Scholastic. Qual a importância de trazer a visão das mulheres nessa perspectiva da guerra civil, do genocídio, porque a gente sabe que o gênero é bastante importante para que a gente consiga perceber nuances que talvez o mundo masculino, patriarcal, não consiga traduzir. Então, qual a importância de trazer a visão das mulheres para a gente refletir justamente essas violências? De violência e do genocídio. Répondre à ça, c'est comment écrire encore un livre. Un livre, moi, je n'ai pas écrit beaucoup, mais je trouvais que je fais de mon mieux. J'ai écrit d'abord les autobiographies parce qu'il fallait absolument faire revivre ce qu'on a voulu effacer, ce qu'on a voulu nier l'existence. Après, j'ai écrit des romans
des romans qui sont peut-être, ce n'est même pas peut-être, qui sont, pour moi, écrire un roman, c'est plus facile que d'écrire une autobiographie, surtout sur les histoires justement douloureuses. Parce que l'autobiographie, vous blessez, vous réouvrez il faut réouvrir vos blessures, mais vous n'avez pas le choix, parce qu'il faut que ces gens qui sont partis sous l'appellation des cafards revivent, il faut les faire revivre, il faut leur donner une histoire. C'est pour cela que dans Ignezi, d'ailleurs, je fais l'énumération des noms. Il fallait d'abord vraiment sauver les noms, pour qu'ils ne soient pas morts comme des cafards, mais des êtres humains. Mais si j'ai pu écrire, sans avoir été préparée à être écrivaine, c'est parce que justement, j'ai écouté ma mère. J'ai écouté les contes de ma mère. Quand j'écris, je me mets dans la peau de ma mère, je suis une conteuse. Et d'ailleurs, je pense que, je dirais, il y a sûrement d'autres personnes ici qui ont cette expérience, parce qu'une mère, c'est universel. La meilleure école, la première meilleure école, c'est la mère. Je vais vous laisser. Bom, para responder isso que você me perguntou, eu teria que escrever outro livro. Eu comecei escrevendo autobiografias para tentar reviver aquilo que tentava se apagar, e depois passei a escrever romances. Uma autobiografia, você acaba se machucando, tem que abrir feridas, e você tem que reviver e dar uma história a pessoas que já se foram, né? Então, sendo mais claro e respondendo a sua pergunta, eu escutei a minha mãe. Trazer o gênero para falar disso foi ouvindo a minha mãe, me coloco na pele da minha mãe, porque mãe é uma questão universal. Eu acho que trazer o gênero para isso é escutar as mães. Je garde la main. Et alors, pour revenir à la femme, le feu que ma mère entretenait, entre autres, parce que la mère, même traditionnellement, elle avait la responsabilité de transmettre, de donner, elle était vraiment la gardienne des valeurs qui fondent une société. Et comme on nous avait déracinés, on était dépossédés de tout. On n'avait plus le droit à nos traditions. La religion avait pris toute la place. C'était impensable de garder une culture traditionnelle qui n'est pas, alors que la colonisation était arrivée pour nous civiliser. Donc, tout ce qui était traditionnel était absolument banni. Et surtout, et ça va se renforcer, déjà ça a commencé avec la colonisation, depuis 1898 à l'arrivée des Allemands, et puis après la suite est par les Belges qui vont partir en 1962 à la première indépendance. Mais à Nyamata, quand on nous a jetés à Nyamata, doublement, on était déracinés parce que Nyamata, ce n'était pas un lieu où on pouvait vivre. C'était un lieu, c'était le domaine, c'était le territoire des animaux. Et les rares gens qui s'y aventuraient, comme je l'écris dans notre Nyenzi, mouraient de la mouche tétée. Alors donc, les mères se sont mises
absolument à faire en sorte de transmettre. C'est ça, la femme au pied, franchement, il n'y a pas beaucoup. Il fallait écrire la femme au pied après Inyenzi. Inyenzi, c'est normal, c'est la mémoire. C'est ce qui s'est passé, c'est tout cette douleur, cette déportation à Nyamata. Mais la femme au pied, c'est la force. Et cette force est entretenue par les mères. Les mères, alors, ils disaient quand elles mettaient au monde un enfant, ce n'est pas un enfant que vous avez mis au monde, c'est la mort. On va le tuer, cet enfant. Les mères, elles, nous projetaient dans l'avenir. Et cette maman gardait le feu et ne voulait rien entendre des boîtes d'allumettes que mon père, parce qu'il avait adhéré à la... Il était responsable de la région de Marie, donc les prêtres lui donnaient des boîtes d'allumettes, mais il ne voulait rien entendre. Il fallait apprendre à ses enfants comment on garde le feu traditionnellement, c'est-à-dire retrouver les racines. Nous n'étions plus des Rwandais, nous n'avons plus du tout d'appellation autre que Kafar. Et tout ce qui pouvait faire de nous des Rwandais, nous donnait absolument la force que si un des enfants devait survivre, qu'il puisse absolument avoir la force et des valeurs qui lui permettraient de prendre une place dans la société. Et c'est pour cela que de toute façon, je ne pouvais pas faire autre chose que transmettre justement ces valeurs profondes que j'ai apprises de ma mère. Et vous verrez en lisant mes livres, il y a toujours une place, sans jouer les ethnologues, parce que l'ethnologue, c'est Itamar, mais je mets une place, je suis une ethnologue traditionnelle, je garde toujours une place pour transmettre les valeurs que j'ai apprises de ma mère. Alors, je conclurai sur les femmes, cette irresponsabilité qui est traditionnelle. Elles sont devenues encore doublement responsables au lendemain du génocide. Elles ont absolument été à la hauteur pour reconstruire le pays. Ces femmes rescapées qui avaient été violées, c'est malheureusement, c'est toujours les femmes qui payent le double tribut. Les femmes, non seulement elles ont été massacrées comme tout le monde, mais avant de les massacrer, elles étaient violées. Et ce qui n'était pas violé, mais il faut voir aussi comment les actes de viol et ceux qui n'étaient pas assassinés, soi-disant rescapés, de façon, elles devaient être violées par des porteurs de virus du sida. Donc, on les laissait une mort lente. Mais au lendemain, elles ne se sont pas effondrées. Elles ont recueilli les enfants sans distinction, que ce soit les enfants de Hutu, que ce soit les enfants de Tutsi, elles ont recueilli les enfants. Elles ont élevé, elles ont reconstitué une famille, elles ont géré, elles ont assumé les fonctions qui étaient là, réservées aux hommes. Par exemple, il n'y en avait pas beaucoup de fonctions que les hommes assumaient parce que la responsabilité de la bonne santé de la famille, c'est la femme, c'est la mère, c'est elle qui est au champ, c'est elle qui a des travaux domestiques, c'est elle qui va chercher l'eau, c'est elle qui va chercher du bois. Mais au lendemain, et donc les seuls travaux qui étaient réservés aux hommes, c'était par exemple de construire une maison, construire des routes, et elles se sont mises à construire des maisons, elles se sont mises à construire des routes, parce qu'après tout, il y avait plus de rescapés femmes, 70% de rescapés, c'était des femmes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on s'étonne de la place éminente qui est donnée aux femmes au Rwanda. Elles sont omniprésentes dans toutes les instances du Rwanda parce qu'elles l'ont mérité.
Ils sont allés le chercher. Et c'est incontournable. Et c'est peut-être pour cela que le Rwanda aujourd'hui étonne le monde par son progrès, qui a pu se relever d'une douleur aussi grave que le génocide et qui aujourd'hui est presque le modèle du développement en Afrique. C'est ma conclusion. On vient d'organiser la Coupe du monde du vélo, unique, inédit en Afrique. Maintenant, ce qui a été la grande douleur, on ne peut pas, la douleur, la colonisation et le génocide et l'esclavage, ce sont des douleurs extrêmes. Ça nous a enseigné à faire dans le beau sens. Et il est vrai que même moi, personnellement, quand je vais au Rwanda, je suis impressionnée par ce qu'on a fait en très peu de temps, parce que 30 ans, c'est rien après un génocide. Mais aujourd'hui, c'est un pays qui se porte à merveille. Pas à merveille, il ne faut pas s'endormir, il faut garder la main, comme on dit les Rwandais, et il faut veiller à la stabilité. O fogo que a minha mãe mantinha no pedaço do extrato que você leu, as mulheres tinham essa função, essa responsabilidade de transmitir os valores fundantes da sociedade. Como nós éramos desenraizados, despossuídos, fomos jogados em um lugar que era um lugar para os animais, e a religião, né, veio com os alemães e em 1898 depois com os belgas. Toda a tradição ela tinha que ser banida, inclusive nós que éramos tratados como baratas. As mulheres acabaram sendo 62% da população que sobreviveu aos estupros e aos massacres, e a função delas era transmitir. Elas tinham que transmitir oralmente. Então, quando eu escrevi A Mulher com os Pés Descalços, é um exemplo da força da mulher. A força que a mulher tem de transmitir e de manter. Seja os filhos dos utis ou dos outros, filhos de estupro ou não. Quando uma criança nascia, era geralmente condenada à morte. E as mulheres tinham essa obrigação de manter a criança viva, seja filho de quem fosse. Então, sempre nos meus livros vai ter um lugar, e aqui eu não vou fazer a etnóloga, fazer papel de etnóloga, eu acho que o Itamar é o etnólogo aqui da mesa, mas em meus livros sempre vai ter um lugar que designa minha mãe, um lugar que designa a mulher como responsável de transmitir. E transmitir o genocídio sem palavras, então é transmiti-lo da forma escrita. Como transmitir o que sobrou e da forma escrita. E, como era o papel das mulheres no Ruanda, eu acabei trazendo o gênero para essa narrativa, para essa transmissão. Hoje, 62% das mulheres que sobreviveram ao genocídio, elas começaram a ter funções que são dos homens. Por exemplo, que era construir casas e construir estradas. Hoje em dia, elas começaram a fazer isso. Em 30 anos, por exemplo, Ruanda, o ano passado, sediou a Copa do Mundo de bicicleta, pela primeira vez, nunca tinha acontecido na África. E a maior parte de quem estava envolvido no projeto eram mulheres. Hoje, quando eu volto em Ruanda, 30 anos depois, eu vejo que as mulheres têm um papel fundamental no desenvolvimento do país. Então, eu acho que a própria experiência do extermínio levou o gênero a ser o transmissor de valores e de tradições. Eu continuo. Joga a bola para mim. A bola é para você agora. Eu acho que para a Scholastic é mais confortável falar desse lugar, porque sempre esperam
que mulheres escrevam sobre mulheres e que homens escrevam sobre homens. Mas ainda bem que a literatura é esse terreno da liberdade, onde a gente pode, onde não há muitas regras, né, que a gente pode subvertê-las, a gente pode ser o mais radical possível. Se a gente disser que um espírito conta uma história, mesmo que a gente não creia em espíritos, ainda assim, no pacto que fazemos na literatura, isso é possível. Se a gente disser que a terra conta uma história ou que uma árvore conta história, da mesma maneira, a gente, nesse pacto, ele faz todo sentido para a literatura. Mas, pensando já nos romances que eu tenho escrito e publicado, é inegável que há personagens homens, mas as mulheres, elas ocupam um lugar de destaque, elas estão num primeiro plano. A reconstrução do país, afinal, elas proporcionalmente conseguiram sobreviver. O genocídio atingiu a todos, homens e mulheres, mas os homens, eles estavam na linha de frente, então eles morreram em maior quantidade. E aí, para reconstruir Ruanda, as mulheres, é claro, elas têm um papel fundamental, porque restaram elas. E há muito tempo eu li, eu fiquei bem impressionado com uma matéria que falava sobre o genocídio e o que aconteceu em Ruanda depois do genocídio. E eu descobri que a Scholastic pode me corrigir se a matéria estava equivocada, porque eu me lembro que era assim, que as mulheres elas alcançaram um lugar, por exemplo, de equanimidade no parlamento de Ruanda, ou seja, há proporcionalmente a mesma, não sei se a mesma quantidade de homens e mulheres, mas é muito, muito próximo. E isso mostra que, às vezes, uma tragédia da proporção que o país viveu nos mostra que só poderia ser reconstruído se subvertesse essa lógica patriarcal, de um mundo patriarcal, de um mundo planejado e executado pelos homens, né? E quando eu fui escrever, eu precisava que essas histórias fugissem um pouco desse lugar quase que sagrado que os homens ocupam. Eu queria que as personagens mulheres, elas, por fim, pudessem contar essa história. É muito interessante porque, antes de trabalhar no campo e interessado pela literatura desde sempre, eu li muitas obras literárias brasileiras que se passavam nesse horizonte, né, nessa paisagem do Nordeste. E quase todas da primeira metade do século XX, e quase todas essas obras tinham ali personagens homens nesse lugar de destaque. E, para recontar essa história de uma outra maneira, a partir de uma outra perspectiva, já que esse mundo colonial, esse mundo violento, ele foi projetado, ele foi imaginado, ele foi projetado, ele foi executado pelos homens. Se eu quero contar a história de uma outra perspectiva, eu precisava devolver a palavra a essas personagens que foram historicamente invisibilizadas, né? Então, quando eu decidi, não foi uma decisão pura e simples que elas seriam a narradora, era uma constatação que eu vivia. No Brasil, se eu não me engano, no nosso parlamento, 16% das cadeiras são ocupadas por mulheres. No nosso Supremo Tribunal Federal, de 11 ministros, apenas uma é mulher. Nas grandes instâncias, né, das instituições republicanas, a mulher ainda ocupa um lugar muito pequeno, considerando a proporção da população. Mas no campo era incrível, porque a gente pensa que a situação poderia ser pior do que
nas altas esferas da vida pública. Mas não, as mulheres, assim como talvez as mulheres de Ruanda, elas foram assumindo esse lugar de liderança, seja a liderança da Associação de Trabalhadores, do sindicato ou dos movimentos sociais. E eu queria que essas histórias, na cidade não é diferente também. Eu vivi por mais de 20 anos num bairro periférico de Salvador e com inúmeros problemas. Eu via mulheres, elas, lutando por políticas públicas, por melhorias para aquela comunidade. Então, eu queria que essas histórias espelhassem também o momento que nós vivemos, né? Se, por um lado, nas altas esferas da vida pública, as mulheres ainda têm um espaço reduzido nas bases, no campo, mesmo atravessadas por uma violência estrutural, patriarcal e estrutural, elas estão subvertendo essa lógica e elas despontam com grande força e com grande visibilidade. Acho que foi por isso que elas, enfim, vieram para esse primeiro plano das histórias. Quando você leu essa passagem de A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic, sobre o fogo, foi inevitável não pensar nesse intercâmbio que a diáspora nos deu, né? A Scholastic fala a partir desse lugar central do continente africano, e não dá para pensar a história brasileira sem pensar a história da diáspora. E em Salvar o Fogo, a ideia do fogo literal, porque a Luzia é estigmatizada, ela é acusada de incendiar as coisas desde que entrou na puberdade. Isso é algo que eu encontrei no campo, inúmeros relatos de pessoas ligadas a fenômenos sobrenaturais, paranormais, de acusarem mulheres de enfim, abrigarem essa tormenta, esse sentimento. É claro que havia uma intenção muito visível de que essas mulheres fossem controladas, né? É muito provável que o que elas sentiam, aquilo de que eram acusadas, não acontecessem. Mas aí o que a personagem Luzia vai vivendo e pensando ao longo da história é que esse fogo do qual ela é acusada, ele de alguma maneira existia nela como uma chama de justiça, uma chama de vida, uma pulsão de vida, uma pulsão de história. E que esse sentimento, que muitas vezes tentamos afastar, né? O que seria de nós se não fosse a raiva, por exemplo? Não só o amor, mas também a raiva daqueles que não se conformaram com um sistema de exploração. O que ela nos diz é que esse fogo, esse elemento que mudou a história da humanidade, que é ambíguo, né? Ele pode significar a destruição, mas também a salvação, a purificação. O que ela nos diz é que a gente deve conservar os sentimentos que nos constituem humano. Se, por um lado, o amor é necessário, certa dose de raiva também pode significar uma emancipação, né? Sair desse lugar de subalternidade, exercer a esperança de um mundo mais equânime, mais igualitário. Bom, estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa e eu vou fazer uma última pergunta. Vou voltar para o Itamar, porque eu acho que é gentil e generoso que a gente termine com as palavras da Scholastic. Itamar, a pergunta que eu tenho para vocês é sobre os espaços, sobre a importância dos espaços, e você optou, nos seus livros, por criar esses espaços, né, essas comunidades imaginárias, né? Então, você tem Água Negra, você tem Tapera do Paraguaçu. Então, você cria uma espécie de Macondo, né, nos seus livros. E, claro que a gente tem esse imaginário também da Bahia, né, desse lugar do sertão baiano,
por que a opção de criar esse espaço e não oferecer o espaço propriamente dito, né? Aí eu me liberto como criador, como autor, eu vou me libertar de algumas, talvez de algumas inconsistências sobre a história, sobre o lugar. Já que eu estou recriando mundos, recriando personagens, né? Sempre me perguntam o que é verdadeiro e o que é imaginação, por exemplo, naquilo que eu escrevo. Se é que é possível a gente fazer essa diferenciação, né? Afinal, eu preciso viver nesses dois planos. É muito provável que você também, Scholastic, e muitos escritores que estão aqui nesse momento, que a gente habite esses dois planos da vida, esse plano que nós nomeamos de real e o plano da imaginação, que é a fonte daquilo que nós costumamos chamar de criação artística, de literatura. E pensando dessa maneira, eu fui falando e agora minha mente foi por um outro caminho. Mas pensando a partir dessa lógica, eu acho que é mais fácil criar e imaginar este lugar, né? Porque o lugar nunca é um lugar, ele nunca é um cenário, é sempre uma paisagem com que as personagens estão interagindo. A Terra não é apenas um palco, um cenário, onde a trama, onde a vida das personagens se desenrolam, é parte do que elas são. E aí, já que eu estou no plano da imaginação, pensando essas histórias a partir desse plano, o lugar também merece esse lugar merece essa identidade de lugar imaginário, né? Mas é tão curioso porque às vezes as coisas vão se atropelando, vão se encontrando na vida. Já faz algum tempo alguém me disse, a Fazenda Água Negra existe na Chapada Diamantina. E eu conheci muito bem aquela região, porque eu passei anos trabalhando ali. Conhecia como se fosse a palma da minha mão, pelo menos o lugar onde eu ambientei a história. Os rios são verdadeiros. A história da casa de barro, que as personagens não podiam construir casa de alvenaria, é verdadeiro. A história da língua das irmãs é imaginação, não tem nada de realidade. Ou seja, as coisas vão se misturando, aquela paisagem, esse panorama social está no fundo, mas há muito de imaginação. E alguém me disse que a Fazenda Água Negra existia. E eu disse, não existe. Existe sim, ela está entre o rio Tinga e o Santo Antônio. E eu disse, é exatamente esse lugar que ambienta a história. Ele não existe. E alguém me mostrou o Google Maps, e lá alguém alguém que leu, achou que deveria colocar a história, deveria colocar a Fazenda como esse lugar. Eu acho isso, de alguma maneira, fala um pouco, acho que responde à sua pergunta sobre o que é criação e o que não é criação dentro de um trabalho ficcional. É difícil para a gente estabelecer limites. E para o leitor também, porque ele vai atribuindo significados a esses espaços. Eu já fico pensando qual será a próxima surpresa, por exemplo. Uma das personagens de Torto Arado é Santa Rita Pescadeira, que é uma encantada, que de fato eu ouvi relatos sobre ela na região. Mas era uma coisa muito curiosa, porque ela não existia mais, ela não aparecia mais nas casas de Jari. E eu achei isso, para mim foi um achado, porque eu não precisava recriar a vida de encantados que faziam parte do panteão daquela crença do Jari. Eu simplesmente iria entender os atributos, o que eles carregavam, suas identidades, mas não, eu parti de uma encantada que já não existia mais. E aí eu pude imaginar a vida dela, imaginar de que maneira. Santa Rita Pescadeira é um lugar muito longe do mar,
Então, pescadeira, corruptela da palavra pescadora, ela pesca, mas pesca no rio, né? No rio. E o que é que ela faz? Quando ela aparece no salão, como não tinha referências, e eu perguntei a inúmeras pessoas, eu imaginei que ela, como pescadora, ela lançava uma rede de apanhar peixes para levar as desgraças, os males das pessoas que a procuravam. Quando eu imaginava a evolução dela no barracão, eu imaginava os braços se movendo como a correnteza de um rio. Tudo isso é minha imaginação, e aí me preocupa se ela também vai voltar e fazendo tudo isso que não era, a princípio não existia, né? É curioso, é engraçado, mas eu acho que isso diz muito, essa historieta diz muito sobre os limites da vida, da realidade e da imaginação também. E daí eu acho que faz todo sentido que esses lugares sejam recriados, que ele ganhe nomes próprios. Só no último volume da trilogia, que ainda não saiu, chega mês que vem, é que Salvador aparece, a cidade de Salvador, e muitas referências da cidade está lá, muitas referências estão no romance, mas ainda assim eu ainda dei margem para que eu pudesse criar o bairro onde a personagem Rita mora. É um bairro que está na minha imaginação. Não existe uma referência exata em Salvador. É um plano imaginário, né? As coisas surgem de maneira híbrida, né? Guardando esse sentido, esse intercâmbio entre realidade e ficção. Eu só tenho uma sugestão que você deva pedir a fazenda, a posse da fazenda, né? Sim. O seu nome. Não é meu. Tem que ser daqueles que estão lá lutando por aquela terra, né? Também. E eu fiquei muito feliz porque, só para encerrar, o ano passado o presidente Lula me telefonou para falar que aquela área onde eu havia trabalhado há 15 anos, ele estava assinando um decreto de desapropriação para poder iniciar o processo de regularização fundiária desse lugar. Só vai se chamar Água Negra se as pessoas que estão ali forem beneficiadas quiserem um outro nome para esse lugar. Mas o que eu queria dizer é que até de alguma maneira, nessa dimensão da vida, essa história que nasce da realidade, mas que é inteiramente criada por minha imaginação, se tornou referência para que algumas coisas acontecessem com mais brevidade ali depois, né? Que bom que a literatura, às vezes, ela consegue nos criar sensibilidade naquele que está do outro lado, né? Para o drama humano. Eu acho que é isso, por exemplo, que nós sentimos quando lemos a Scholastic. Bom, Scholastic, ainda sobre os espaços, eu gostaria de saber qual o sentimento do exílio, qual o sentimento do regresso à Gita Gata e de encontrar um espaço que já não é mais o mesmo. Pensando também como você lida num país como a França, um país que também é responsável, junto com a Bélgica, de tudo que aconteceu, de toda a tragédia que aconteceu. Então, qual a sua relação com esses espaços? Avec ces trois espaces-là, l'exil, le retour et vivre dans un pays qui a collaboré. Bon, moi d'abord, je dirais que j'ai eu de la chance. C'est vrai.
Je suis partie dans la vie avec mes bobos, mes gros bobos. Mais la littérature, quand même, ça sauve. Ça m'a réparé. Ça m'a donné cet espace pour exprimer ce que j'avais en moi. Ça m'a donné, ça a donné sens à ma vie. Ça m'a donné déjà une vie que je n'avais pas. Et ça a donné sens à ma vie dans ce sens que je pouvais parler pour ceux qui ne pouvaient pas le faire par le biais de l'écriture. On m'a demandé de faire des phrases plus courtes. Eu vivo na França, sim, e a literatura me preparou para viver nesse lugar. E me deu sentido para poder viver nesse lugar. Et donc, je pense que moi, tourner vers la littérature pouvait exprimer ma douleur et la sortir de moi, atteindre ce qu'on appelle communément la résilience. Mais en même temps, ceux qui n'ont pas non plus, ceux qui n'ont pas écrit, les Rwandais, les rescapés, les survivants, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on n'a jamais été habité par la haine. A literatura ela me permitiu falar da minha dor, da minha solidão, e pode ter até me dado o que a gente chama hoje de resiliência, né? O que não está escrito, Jefferson, nos salvou. La haine, c'est un sentiment de destruction. On ne construit rien avec la haine. C'est négatif. A gente não constrói nada com a realidade, de fato. Au lendemain du génocide, tout le monde a pensé reconstruire le Rwanda et les Rwandais. No dia seguinte do genocídio, começou a se construir a nova Ruanda e os ruandeses, os novos ruandeses. Ruandenses. Oui. Et ce qui a pu nous aider, c'est que nous avons pensé immédiatement, malgré notre grande douleur, on a pensé à nos enfants. On a pensé aux générations à venir et aux générations présentes, aux enfants. Et nous avons pensé créer un espace où chacun pourra vivre, que nous savons ce que c'est que la haine peut créer. Imediatamente após o genocídio, o que pôde nos ajudar foi que imediatamente depois do genocídio, aquela dor, a gente não parou para pensar naquilo, a gente começou a criar, a pensar nas crianças do futuro, e a gente começou a criar um espaço para que essas crianças aqui em Ruanda fossem reconstruídas. Sans nier notre histoire, il n'en était pas question de falsifier et d'oublier le génocide. Mais il n'en était pas une question non plus d'en être otage. Il fallait vraiment aller vers un avenir où chacun peut vivre dans son pays sans penser que le voisin va prendre la machette et tuer les enfants de son voisin. Et la première chose qui nous a sauvés, à laquelle nous avons pensé, parce que c'est ça qui a créé le grand malheur, c'est qu'on avait créé aussi une carte d'identité ethnique, mais ce n'est pas les Rwandais qui l'avaient créé. Pour revenir à votre question, c'était le dernier colonisateur belge en 1931. La première chose, le lendemain, au même dans la journée même où le génocide s'est arrêté, et pour répondre aussi à votre question, le génocide a été arrêté par nous-mêmes.
par le FPL, par les exilés qui venaient de Rwanda. Personne. Les Nations Unies sont parties. Tous les pays, le Rwanda n'était pas si fermé que ça. Il y avait de la coopération. Mais on nous a laissés, absolument. On était devenus aux yeux du monde, on était devenus des cafards. Il n'y avait aucun intérêt. On pouvait nous exterminer. Donc, on a brûlé les cartes d'identité, héritage de la Belgique. Mais là, pour répondre à votre question, on n'a pas du tout, au lendemain, on n'a pas pensé avoir la haine vis-à-vis de la Belgique. La priorité, c'était de construire, de nous reconstruire. Para responder as suas duas perguntas, então, a questão, quando eu falo no dia seguinte de reconstruir, não era negar nem falsificar o que tinha acontecido, mas também não virar um refém disso. Pensar no futuro e criar um espaço para poder se viver esse futuro. Quem salvou a gente dos genocídios fomos nós mesmos, né, dos belgas. Quer dizer, os belgas foram embora, as Nações Unidas foram embora, podiam nos exterminar, nós estávamos na nossa própria sorte. Então, era necessário criar um espaço, para responder o que você me perguntou. Era necessário criar um espaço porque não tinha interesse nenhum em parar com aquele genocídio por parte de outras pessoas. Então, a gente queimou as identidades todas belgas a partir do final do genocídio e criamos um espaço onde a gente pudesse ser ruandês. Et là où je reviens à la littérature, à l'écriture, c'est qu'il a fallu qu'il y ait absolument le devoir que nos enfants devaient apprendre à l'école le génocide pour qu'ils sachent, pour qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs du passé. Et c'est là où j'ai dit tout à l'heure que le Rwanda n'avait pas une tradition d'écriture. Mais au lendemain du génocide, il y a eu beaucoup, surtout des femmes, beaucoup d'écrits sur le génocide qui se sont arrêtés, malheureusement, la plupart se sont arrêtés au témoignage. Mais ces livres, d'abord, Notre-Dame du Nil, vient d'être traduit en Kinyarwanda parce que c'est à la langue du pays, c'est demandé dans les écoles pour que les enfants sachent. Et une fois qu'on ne vous a pas caché votre histoire, c'est la meilleure façon de vous dire, voilà ce qui a été, à vous de construire votre espace vital en sachant ce qu'il ne faut pas faire. Il y a un proverbe qui dit « La pierre tranchante démasquée ne peut plus abîmer la roue. » Donc, il faut savoir pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs du passé. Et c'est là le livre où ça a absolument une place capitale. Continuando a responder a sua pergunta, imediatamente depois, eu falei agora há pouco que não tinha uma tradição de escrita em Ruanda, mas logo depois do genocídio começou a se ter. E principalmente da parte das mulheres, que foi a maioria que sobreviveu. Então, começou a partir de 94 uma tradição escrita e criar espaços nas escolas. Notre-Dame do Nilo, Nossa Senhora do Nilo, o livro dela é recomendado na escola, é ensinado na escola. E ela acha que ali pode, a partir disso, se criar um lugar onde não se repita mais o erro. Olha aqui, olha o que aconteceu, vocês têm que ler esse livro, isso aconteceu, e criem um espaço e tomem cuidado, fiquem atentos para que isso não se repita. Ela falou um provérbio, mas eu não consegui guardar. Nous avons pu recréer la réconciliation entre nous les Rwandais, parce que rien n'a été caché. Il n'y a pas de déni du génocide. Et nous avons créé aussi la réconciliation avec ceux qui ont quand même une part de responsabilité dans le génocide de Tutsis au Rwanda. Il est vrai que la Belgique
je viens de le dire, la création de la carte d'identité ethnique, la France était la nation la plus présente et amie du gouvernement de Juvenal Habyarimana, le dernier président, qui était à la tête d'un gouvernement d'apartheid, donc de discrimination. Mais chacun a fait ce qu'il a pu faire. La France en dernier, c'est en 2021, que le président Macron est venu à Kigali, au grand mémorial de Gisozi, où on a rassemblé 250 000, des restes de 250 000 victimes du génocide, et devant des milliers de Rwandais, des centaines de milliers de Rwandais, devant la communauté internationale, il a reconnu la responsabilité accablante. Et à partir de là, les relations diplomatiques ont repris depuis justement la même année 2021. Donc, reconnaître cette responsabilité lourde et accablante, c'est ce que nous attendions depuis plus de 27 ans, mais ça finit par arriver. Mais en attendant, on ne s'est pas arrêté sur le fait qu'il y a eu le mal. On a construit notre pays et à partir de l'histoire qui est douloureuse, mais qui est notre histoire. Ce qui compte, c'est de dire les choses, de ne rien cacher à nos enfants. O mais importante é que a gente conte as coisas, que não esconda nada. Então, a nossa história foi reconstruída a partir, não a partir de nenhuma negação, mas a partir de uma reconciliação, inclusive com os países que a gente considerava, como você citou, responsáveis, como a França, a Bélgica. O Macron, em 2021, teve lá em Kigali, no memorial, onde tem as cinzas e os restos de 250 mil pessoas assassinadas. Ele assumiu a responsabilidade horrível que a França teve, horrível não, impressionante que a França teve, nos pediu desculpa, e o resto é diplomacia. Como a gente se incumbiu de reconstruir, que cada um reconheça sem negar a sua responsabilidade, e daqui para frente é a diplomacia. Aujourd'hui, au Rwanda, il n'y a plus ni Hutu ni Tutsi. Tout le monde est rwandais. Tout le monde a la carte d'identité nationale rwandaise, ou c'est marqué tout simplement rwandais, ou rwandaise, si on est une femme. Contrairement à ce qui était, parce qu'on portait les cartes d'identité où c'était marqué Hutu, Tutsi. Et c'est pendant le génocide, on regardait les cartes d'identité pour tuer celui qui était Tutsi. Aujourd'hui, au Rwanda, les jeunes se marient sans se préoccuper s'ils se marient avec un Hutu ou avec un Tutsi, parce que de toutes les façons, malgré ce qu'on a imaginé, la création de toutes pièces, qu'on était différents physiquement, eh bien moi je ne peux pas m'amuser quand j'arrive à Kigali à regarder s'il y a un Tutsi ou un Hutu, on se reconnaît par notre langue nacional, la langue maternelle, le Kinyarwanda, c'est tout. A gente adotou, depois do genocídio, carteiras de identidades Ruanda, nascidos em Ruanda. Não tem mais o Tutsi depois, não se reconhece. Antes do genocídio, cada um tinha na sua identidade a sua etnia. E isso facilitou muito o genocídio. De lá para cá, a gente tem uma identidade de Ruanda. Eu não posso reconhecer na rua mais quem é o Tu ou Tutsi, isso para mim não faz a menor diferença. Então, criamos esse espaço. Bom, muito obrigado pelas reflexões, pela conversa. Acho que não conseguimos resolver, né, os problemas do mundo, mas acho que todos nós aqui saímos um pouco mais reflexivos, nem que seja no nosso mundo interno. Então, muito obrigado a todos. Agora os autores vão autografar e espero vocês
amanhã na programação da Fliaraxá.